Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um aulão aqui do nosso canal, tá? Esse aulão é de infrações e penalidades, uma matéria bem legal que eu vou estar explicando tudo mais objetivo e mais direto possível, né? Entendimento bem facilitado aqui. Bom, para você que gosta do nosso material e quer adquirir, link na descrição ou primeiro comentário fixado. Se inscreva porque esse canal é o mais completo para você que está passando pelo processo de habilitação. Tudo que você precisa a gente fala, né? Tudo que é pertinente à prova do Detran, ao exame teórico do Detran, tá aqui dentro desse canal. Beleza, pessoal? Então, mais um pedido rapidinho para a gente já iniciar. Por gentileza, deixa o like e também comente qualquer coisa. Tá bom, tá ruim, coraçãozinho, mãozinha. Eu respondo todos. Bora lá então, pessoal, primeira aula. Material lindão aí para vocês. São 4 aulas, mas vocês vão ver todas as 4 aulas nesse vídeo, tá bom? Primeira coisa, infrações e penalidades, aula número 1. Primeira coisa que você deve entender é o que é infração. O conceito de infração é inobservância, não obediência às leis e normas de trânsito. Isso quer dizer que qualquer tipo, qualquer artigo do CTB, qualquer ordem emanada pelo agente, qualquer tipo de norma de trânsito e você desobedece, você comete infração, tá? A infração é o primeiro passo para que você tenha ou pontos no prontuário ou que você tenha que pagar multa, tá bom? Vamos continuar a infração e a gente vai desembolando essas ideias no decorrer das aulas, tá? Primeira coisa, infração são classificadas de acordo com sua gravidade. Quando eu não obedeço uma norma ou lei de trânsito, eu cometo infração. Qual é a gravidade dessa infração? Média, leve, grave ou gravíssima. Vamos colocar na ordem: gravíssima, grave, média e leve, tá? Dentro desse canal tem um vídeo chamado Como Interpretar Infrações. Eu vou tentar colocar ele por aqui, ó. Na hora que estiver aparecendo, vocês clicam nele depois para vocês assistirem, ok? Bom, a cada infração cometida, pela sua gravidade, existe alguma pontuação. No caso da leve, uma infração leve, ela tem 3 pontos, que vai para o seu prontuário, e o valor é de 88,38. O valor é de acordo com a gravidade, assim também como a pontuação. Uma média são 4 pontos e 130,16 de valor de multa. Grave, 5 pontos com a multa de 195,23. E a gravíssima, 7 pontos com 293,47 aí de valor. Então, uma infração é quando você desobedece. Essa infração ela tem que ter uma gravidade, leve, média, grave ou gravíssima. De acordo com a gravidade, existe uma pontuação e também existe um valor a ser pago. Eu acho que aqui ficou bem claro para vocês, né? Bom, pessoal, responsabilidades. Aqui é quem é que vai pagar o pato, quem é que cometeu, quem é que vai ser responsável por essa infração. Nós temos sobre, falar de CPF, proprietário e condutor. De CNPJ, embarcador e transportador. Vamos por CPF primeiro. Bom, ao proprietário fica a responsabilidade de conservação e inautenticidade de suas características. O proprietário ele é responsável pela conservação, pneu bom, equipamento em dia e também as inalterabilidades, A cor do veículo é verde, você coloca azul. Tá? Então vamos supor, é parado um veículo numa blitz e na blitz ocorre lá, pneu careca, vidro trincado. Quem está dirigindo? Não é responsabilidade do condutor e sim do proprietário. Uma outra coisa, o veículo está circulando em via pública e cor azul, o documento está verde. Proprietário, não condutor. E principalmente quando o veículo passa em um radar, tira a foto da placa, manda para o proprietário. Se é o proprietário que estava dirigindo, ele é o proprietário. Agora, se não é ele, ele vai ter 30 dias para apresentar o condutor infrator que estava dirigindo o veículo pelo ato da infração. Mas, se for por alteração no veículo ou sua
conservação, equipamentos, etc., proprietário. Nesse caso, não era ele que estava dirigindo, mas ele é o proprietário. Então, ele tem que identificar esse condutor infrator em até 30 dias. Proprietário. Condutor, atos praticados na direção e identificado. Porque várias pessoas podem cometer infrações e não serem identificadas no momento, então vai para o proprietário tem que se virar. Mas, vamos contar que o carro não é do condutor, mas ele foi pego fazendo algo errado. Ou, por exemplo, ultrapassou um farol vermelho. A polícia vai atrás para identificação. Você não é o proprietário, mas como você que passou o sinal vermelho, a multa é para você. Então o proprietário se safa dessa. Não entendeu? Volta e preste atenção novamente. Vamos para o CNPJ agora, embarcador e transportador. O embarcador seria a empresa e o transportador seria o condutor, tá? O embarcador ele é responsável por nota fiscal, peso e quantidade de produtos. Então eu dou uma nota com 20 produtos e com o peso dentro da legalidade. Toma, essa é a responsabilidade do embarcador. Se quantidade, peso e produto não estiver batendo com a nota, a responsabilidade do embarcador. Transportador por atos praticados na direção e identificado ele, e também por ele ter vários embarcadores na mesma carga. Na mesma viagem ele tem 3 embarcadores com 3 cargas diferentes, com pesos diferentes e que passam tanto do peso e também como também passa a quantidade de objetos, de produtos que não batem com a nota. Nesse caso, se a embarcadora ela entregou produtos, como eu disse anteriormente do embarcador, fora do peso e fora da originalidade da nota, ele também é responsável com o transportador, tá? Mas o transportador geralmente ele é penalizado quando ele tem mais do que um embarcador, já passou peso, A mesma coisa, eu vou lá e pego uma mercadoria do embarcador 1, tudo certinho, nota certinho, peso certinho. Só que aí eu saio daqui e vou em outro. Aí aqueles embarcadores que não sabem daquela ação estão fora, mas o transportador será o responsável. Beleza? Não entendeu? Novamente volta e pode deixar a pergunta também nos comentários aí se você não entendeu para a gente explicar novamente. Ok? Ainda de infrações, pessoal, não sendo identificado o infrator, o proprietário terá 30 dias para apresentá-lo, tá? Se ele não fazer em 30 dias a identificação daquele condutor infrator, ele fica como responsável. E ninguém quer isso, é ou não é? A infração de velocidade, pessoal, eu vou deixar mais para frente, tá? Porque uma infração de velocidade, ela tem aquelas matemáticazinhas lá. Aliás, eu já vou fazer de uma vez. Quando um veículo ultrapassa uma velocidade, aquela velocidade regulamentadora ali, daquela via, o que acontece? Nós temos 3 tipos de infrações por excesso de velocidade. Um deles é até 20, de 20 a 50 ou 50 para cima. O que acontece? Vamos colocar aqui 100 km por hora, tá? A via é de 100 km por hora. Quando o veículo passa de 101 a 120, ele está dentro do até 20%, então é média. Quando ele passa de 121 até 150, ele está entre 20 e 50, então é grave. Agora, de 151 para cima, já é uma infração gravíssima vezes 3 e suspensão durante 1 ano. Não entendeu? Volta e escuta com atenção. Então, pessoal, existem essas 3 aí, ok? Vamos fazer essa matemática agora. Nós fizemos com a matemática de 100, né? Vamos fazer como de 60? Quanto que é 20% de 60? 12. Então, de 60 a 72, média. De 73, quanto que é 50% de 60? 30. Então, de 73 até 90, de 20 a 50, grave. E acima de 91, gravíssima vezes 3 de suspensão, como nós já havíamos feito no exemplo anterior. Ok? Vamos para cima. Bom,
existe a infração por excesso de velocidade e existe a infração por baixa velocidade. Eu vou já comentar com você que você nunca pode andar menos de 50% de uma velocidade. Lógico que baixa velocidade, pessoal, é só na esquerda. Vamos supor que você está numa via de mão dupla, né? Ou numa rodovia, não, mão única, né? E você está aqui na direita, na esquerda, por exemplo. Aqui é 90 km no máximo, você está aqui a 45. Ainda pode, 44 já é infração. Mas se você estiver na direita a 44, 43, 42, não tem problema, porque na direita é para veículos de menor velocidade e de maior peso. Então existe velocidade inferior à metade da velocidade máxima, que é 50%. Salvo na direita, é uma infração média, porque você acaba fazendo o quê? Obstruindo a via. Então quer andar devagar? Direita. Beleza? Então essa infração de velocidade abaixo de 50% é lá na esquerda. Continuando. Penalidades. Bom, nós já sabemos o que é infração, classificação das gravidades, tá? E também os valores. Agora nós vamos falar sobre penalidades e depois vamos falar sobre medidas administrativas. Que é, após a infração, vem penalidade, medida administrativa, ou várias penalidades, várias medidas administrativas, ou... Entendeu? Então, a primeira coisa que você deve entender para que ocorra penalidades e medidas é a infração. Não tem infração, não tem penalidade, não tem medida. Então, pessoal, as penalidades são elas, tá? Advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e também a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Depois eu falo sobre outros pontos que vocês devem ter conhecimento. A aplicação das penalidades não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, porque nós também vamos falar de crimes de trânsito aqui. Primeiro, advertência por escrito. O que é uma advertência por escrito? A advertência por escrito é um puxão de orelha, mas você não vai pagar valor e também não vai pontuação para a sua CNH. Mas eu posso ter advertência por escrito em qualquer infração? Não. Somente em leve e média. E mesmo assim, se você nos últimos 12 meses não cometeu nenhuma infração. Aí você pode, ô Detran, beleza? Tem 12 meses que eu não cometo infração, tá? É a Jari. Ô Jari, tem 12 meses que eu não cometo infração. E a primeira que eu cometi foi média ou leve. Então pode transformar para mim a advertência? Posso. Então você não paga valor e também não vai ter pontuação no veículo. No veículo não, gente, no seu prontuário. Multa. Multa é o valor que você paga devido à sua infração. Dependendo da gravidade, como eu havia dito para vocês, leve 88 e 38, média 130 e 16, grave 195 e gravíssima 29347. Então, uma infração, além de ter pontuação, também tem valor, que são as multas que vocês sabem agora. Ainda de multa. Existe um fator multiplicador de multas de infrações gravíssimas. Então, existe algumas infrações que podem ser multiplicadas por 2, 3, 5, 10, 20 e 60. Qualquer tipo de infração que é multiplicada, ela é gravíssima, porque não tem como multiplicar valores de outros tipos de infrações, a não ser gravíssimas, mas são aquelas específicas. Não é qualquer infração gravíssima que é multiplicada, não. São específicas, tá? Então, pessoal, no artigo 284 diz que você, pagando a multa até o vencimento, você ganha 20% de desconto, sendo que você paga somente 80%. 5% de qualquer pagamento de multa no Brasil vai para o FUNSET, Fundação Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. E você também pode pagar até menos 40% quando você tem a sua CNH digital, que é o aplicativo lá no sistema de notificação eletrônica.
Lembre-se, quando você paga 40%, paga só 60%, tem o desconto de 40%, você não pode recorrer. Já quando você ganha 20% pagando até o vencimento, você pode recorrer. E recorrer tem a ver com o JARE e a gente vai falar mais para frente também. Suspensão de direito de dirigir. A suspensão da sua CNH, ela vem por 2 motivos. Por pontuação ou por multas autossuspensivas. Por exemplo, o infrator que atingir 20, 30, 40 pontos. Vamos supor que você, tá, cometeu nos 12 meses nenhuma infração gravíssima. Então, você tem 40 pontos. Se você cometeu alguma média, grave ou leve, os 40 pontos vão ser, né, diminuídos por essas infrações. Agora, se você teve uma gravíssima, aí a sua pontuação cai para 30 e as demais infrações são deduzidas desse 30 aqui. Se você teve 2 ou mais infrações gravíssimas, a sua pontuação é 20. Então entenda, você não pode cometer infrações aí falando, eu tenho 40 pontos. Não, se você tiver infração gravíssima no prontuário, vai diminuir a quantidade de pontuação que você tem. Beleza? Então a primeira maneira da sua CNH ser suspensa é através de pontuação. E aqui tá uma dica para você. Não cometa infrações nem leve, nem média e nem grave, né? Só que se você tiver gravíssima, tem essa redução aqui de pontuação. Beleza? Bom, existem infrações autossuspensivas? Todas essas que eu estou mostrando para vocês são infrações autossuspensivas. Uai, Davi, não tem pontuação? Não. Existe a pontuação que suspende a sua CNH e existem infrações únicas a primeira vez e você já é suspenso, que são essas aí. E essas aí são suspensas por 12 meses. Bom, então vamos colocar aqui que a sua suspensão foi por pontuação. Então, a primeira vez que você é suspenso por pontuação, você fica de 6 meses a 1 ano suspenso. Vamos supor que recuperou a carteira, tá tudo certo. Em menos de 12 meses, você foi novamente suspenso por pontuação, ou seja, você é reincidente em menos de 12 meses. Aí já vai de 8 a 2 anos a suspensão. Já suspensão do direito de dirigir, a primeira vez é de 2 a 8 meses. Recuperou a carteira, menos de 12 meses você novamente cometeu infração autossuspensiva, aí vem de 8 a 18 meses. Bem interessante isso aqui, né? Existe isso aqui, muita gente pensa que não, e é muito fácil hoje ter uma CNH suspensa, então não dê esses mole aí não. Bom, dirigir sob influência de álcool, como recusar a fazer o teste do bafômetro, usar, o veículo deliberadamente para perturbar a circulação da via, bom, essas também, pessoal, são suspensivas, por 12 meses. Eu acho que está lá naquela lista lá. Não sei porque que está aqui de novo não, tá? A suspensão do direito de dirigir será 40 pontos, independente da natureza das infrações, se você for EAR. O que é EAR, pessoal? Exerce atividade remunerada. Então, aquelas gravíssimas que eu comentei que diminuiria os 40 pontos, nesse caso do EAR não diminui, é 40 pontos mesmo. Quando você tem EAR na carteira. O infrator que exerce atividade remunerada e atingir 30 pontos em seu prontuário, sendo você com a categoria A, B, C, D ou E, tá? Poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem. Vou explicar isso aqui. Vamos supor, pessoal, que você está com 31 pontos e você tem a categoria A, B, C, D ou E, né? E você está com medo, nossa, cara, eu tenho que resolver isso aí. Quando você procurar, uma instituição para fazer o reciclagem preventivo, quando você acabar o curso de reciclagem preventivo, fazer a prova, você tem 0 pontuação.
Nossa, que legal, vou fazer isso sempre. Não, você pode fazer isso de ano em ano. Vamos supor que dia 1º de janeiro você fez 1º de janeiro. Somente no dia 2 de janeiro do outro ano é que você pode fazer de novo um preventivo. Então isso pode ser de 12 em 12 meses. Ok? Mas lembrando, ABCDE que exerce atividade remunerada. Cassação. Vamos entender o que é suspensão e o que é cassação. É uma pergunta muito válida para todos vocês. Cassação elimina tudo que você tem. Você fica inabilitado. A suspensão, você é habilitado, mas você não pode dirigir durante um período por causa da sua suspensão. Então, a cassação da PPD, ela se encaixa no período D. Se você é um recém-habilitado, você tem, acabou de tirar a carteira, então você tem a PPD que vale por 1 ano. Se nesse ano aqui, você não cometeu nenhuma 2 médias, ou uma grave, ou uma gravíssima, a sua PPD é cassada. E quando a sua PPD é cassada, pessoal, você perde tudo. Exame médico, psicotécnico, tudo. Você vai ter que se reabilitar do absoluto zero. Cassação da PPD. Agora, vamos à cassação da CNH. A CNH não é tão fácil cassar igual a da PPD não, mas existe muita cassação da nossa querida CNH. Então ocorrerá quando o suspeito estiver suspenso e dirigir, condenado judicialmente por delito de trânsito, reincidente nas infrações em menos de 12 meses ou dentro do seu prazo de suspensão. Então, esses são os motivos de cassação da CNH. Só que eu tenho uma pequena, como é que eu posso dizer, um pequeno agravamento para isso. Quando você é cassado de CNH, você pode só poder se reabilitar entre 2 a 5 anos depois de recuperar. Então foi cassado, espera 2 ou a 5 anos depois que você reinicia. Quando a PPD você é cassado, você pode reiniciar imediatamente. A CNH não, você tem que esperar de 2 anos até 5 anos ou até 5 anos para você se reabilitar. A PPD é imediato. Então, vamos supor que você foi cassado com a categoria C de casa, AC, tá? Eu acho que a A não tem muito a ver não, porque a A é a primeira. Então vamos colocar, você tem a categoria D. Então, passado o período de suspensão e você for se reabilitar, você não vai começar da B, C não. Você pode começar direto da D. Não entendeu? Volte e novamente escute a explicação. Mas eu acho que eu estou sendo bem direto e objetivo aqui, né? Então, continuando aqui, pessoal. Bom, curso de reciclagem. Quando eu devo utilizar o curso de reciclagem? Eu acho que ficou bem claro quando você for suspenso. O curso de reciclagem é um curso de 30 horas aula, tá? Você pode fazer remotamente ou presencialmente. Após você fazer, você marca uma prova no Detran, passou, vai lá e pega a carteira de volta. Não passou, faz de novo, tá? Então o curso de reciclagem é para aqueles que condutor, infrator, contumaz, é um infrator que comete regularmente infrações. Quando suspenso, como nós já falamos, se você se envolver em um acidente grave para o qual você tenha contribuído também, curso de reciclagem, condenado judicialmente por delito de trânsito também, está colocando em risco a segurança e também em situações a serem definidas pelo CONTRAN. Então o curso de reciclagem se encaixa dentro dessas, ações aqui, ok? Primeira aula foi like, comente, dúvidas, deixe nos comentários para você que quer esse material para estudar ou para dar as suas aulas, você que não é aluno da CNH, é o link da descrição ou o primeiro comentário fixado, beleza? E também se inscreva porque esse sim é o canal mais completo para você que está passando pelo processo.
Tudo que você quer tá aqui da prova do Detran. Aula número 2. Na aula número 2 a gente já vai para as medidas administrativas. Essas medidas administrativas são aquelas que podem vir junto com as penalidades, tá bom? Então aqui, se você ver bem aqui, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é uma cola. A cola da medida administrativa, tá? Bom, como nós acabamos de falar de todas as penalidades, agora eu vou falar para vocês uma a uma das medidas, né? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação e do documento e de animais, transbordo do excesso de carga e realização do teste de alcoolemia. Vocês, né, repararam alguma coisa aí? Todas medidas começam com R ou T. Então, o que não é RT, pessoal, é penalidade. O que é RT é medida administrativa. Então, primeira colinha já foi. Então, continuando. Bom, o que é uma retenção de veículo? Simplesmente manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do CRLV. Tá? No artigo 270, quando a irregularidade puder ser sanada no local, será liberado, tão logo seja regulamentada a situação. Só que, o que é uma retenção? Policial, pip, né? Um siga, dois pare, um longo diminua. Siga, dois pare, um longo diminua. Lembra? Então, dois fios breves, pare. Opa, parei. Documento e habilitação. Pessoal, uma retenção não quer dizer absolutamente nada, a partir do momento que não tiver nada errado. Documento do veículo, ok. CNH vencida? Opa, não pode dirigir não, hein? Recolhimento da habilitação, sua CNH está vencida, chama outra pessoa habilitada para tirar o veículo, né? Quando é dirigir com a CNH vencida, pessoal, mais de 30 dias é gravíssima. Outra situação, documento atrasado, remoção. CRLV atrasado a mais de 30 dias é remoção. Outro detalhe, pneu careca, cara, eu vou te dar aí 1 hora para você trocar pelo step aí. Desse pneu careca não pode não. Já é uma infração grave, porque é um pneu careca. Trocou o pneu, vai embora. Então, toda situação que que acontecer em uma retenção e ela for resolvida lá na hora, ele é liberado. A penalidade aplicada, que é multa sobre alguma coisa. Agora, o que não for resolvido dentro da retenção, eles podem recolher o seu CRLV e te liberar para você resolver, e depois você vai lá e busca lá no Detran. Ou ele te dá um tempo dentro desse espaçamento da blitz que está acontecendo para você resolver aquilo ali. Então, a retenção absolutamente é para averiguação. Então, existe quando você regulamenta e é liberado, quando você não regulamenta. Essa não regulamentação na retenção pode levar a recolhimento do CRLV ou recolhimento do veículo. Bom, quando se trata de veículo de coletivo de passageiro, produto perigoso e perecível, há uma flexibilização, uma facilitação para que ele seja liberado. Por exemplo, desde que o veículo ofereça condições de segurança para circular, esses veículos com irregularidades que outros ficariam parados, esses são liberados. Mas, vamos supor um ônibus escolar com vidro trincado, pneu careca, nenhum cinto de segurança paquetando de gente. Não adianta, ele será retido e aquela situação terá que ser resolvida ou não poderá circular, não poderá seguir viagem. Então, esses que eu acabei de comentar, eles têm uma flexibilização, mas se ele não oferecer, né, segurança para continuar a transitar, ele será retido e talvez até removido, dependendo da situação, tá? Aí vem a remoção do veículo. O que é uma remoção? Retirar, guinchar o veículo do local onde se encontra, né, levando para o depósito credenciado. Ocorrerá quando estacionar em desacordo com a legislação de trânsito. Então, você está estacionado em desacordo? Remoção. Sem ideia. Tá? Uai, Davi, como é que eu sei quais são os estacionamentos em desacordo? Uai, gente. Tem que saber, ué. Como é que você vai fazer prova se você não sabe? Né? Em frente à garagem,
em local proibido, vaga de idoso, gestante, próxima à esquina 5 metros e etc. Então, pessoal, o estacionamento em desacordo com a legislação, exceto quando ele estacionar na contramão. Uai, Davi, mas estacionar na contramão não é contra a legislação? Não é em desacordo? É, mas específico, esse estacionamento não causa remoção. É só uma infração média e eles vão pedir o cara para estacionar de forma correta. Ô, Davi, eu não acredito que se eu parar o meu veículo, né, o meu veículo parar de funcionar por falta de combustível e eu estacionar ele em um determinado local, eu sou removido. Sim. Você, como norma de circulação em conduta, você é obrigado a saber se o seu veículo tem combustível suficiente para ir ou vir de algum lugar que você está indo ou vindo. Se você imobilizar o seu veículo na via por falta de combustível, infração média e remoção. Desse jeito. Bom, não caberá remoção quando a irregularidade for sanada no local. Isso em caso de retenção lá, tá? Quando o veículo não atender os critérios de segurança que eu também já falei. Bom, o veículo será removido para o depósito do Detran, tá? Dentro desse intervalo de infração que ele cometeu, por isso que ele foi removido, remoção, que é o reboque, mais taxas e despesas diárias, os valores terão que ser pagos integralmente ou o veículo continuará no pátio. Então vamos supor que o seu veículo tem 5 mil de multa. Você tem que pagar os 5 mil de multa mais aquela que você cometeu aquele dia, o reboque e as despesas. Se você não pagar tudo, você não retira o veículo do local. E após 60 dias, você não pagou tudo do veículo, não tirou o veículo do pátio, infelizmente, leilão. O seu veículo após 60 dias vai a leilão. Recolhimento da habilitação. A sua habilitação será recolhida quando falsificada ou adulterada, vencida há mais de 30 dias, ou em situações onde há uma suspensão do direito de dirigir, ok? O recolhimento da CNH dará por meio de restrição no RENASH. Você tem alguma restrição no RENASH da sua CNH? Se você parar no Ablitz e eles averiguarem, sim também. Recolhimento do CRLV. Lembrem-se que o CRLV é o licenciamento. CRL de licenciamento. E o CRV, aí já é o certificado de registro do veículo. Porte obrigatório, não é porte obrigatório. Isso aqui só usa para vender o veículo ou para comprar, se for o caso contrário. Então, o licenciamento ele será recolhido, né? Suspeita de falsificação ou adulterado. Alienado o veículo não for transferido em 30 dias. Se você comprar um veículo e não passar para o seu nome, ele já estando datado há mais de 30 dias, será recolhido, tá? O CRV. Retenção do veículo, né, para aquelas irregularidades, você lembra? Quando você não consegue resolver, é recolhido o documento, tá bom? E licenciamento vencido há mais de 30 dias. O CLA, né, deixar de promover a baixa do veículo irrecuperável. Aqui tá falando de 3, agora que eu notei, tá? Então eu vou corrigir, né? Tudo que eu falei tá certo. Só que aqui, os recolhimentos de documentos de veículo, não somente o CRV. Então aqui, o CRV. Ó, a suspeita de inautenticidade da adulteração, os dois, tanto o CRV quanto o CRLV. Alienado e não for transferido em 30 dias, o CRV será recolhido. Retenção e irregularidades, né, sanadas no local, CRLV, tá? CRLV vencido. O CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual, deixar de promover baixa com o veículo recuperado. CRLV e o CRV. É isso aí, eu tinha esquecido que as duas informações estão na mesma página aí, tá ok? Então, continuando aí. Transbordo do excesso de carga, olha o nome, transbordo do excesso. Existe um peso, né, padrão, né? O peso bruto total, que é igual ao peso do veículo mais o peso da carga ou passageiro. E existe a tara. A tara é o peso do veículo sem passageiro e sem carga. Então, quando existe um excesso de carga, quer dizer que o peso bruto total passou. Então, vamos supor, aqui é 10 mil quilos, né? 10K.
Só que o cara parou lá, estava 12. Então, 2.000 quilos é para ser feito o transbordo. Então, condição para o veículo possa prosseguir viagem. Não sendo possível, o veículo será recolhido. Então, o transbordo não sendo feito, ele será retido. Não sendo feito o transbordo, ele será recolhido. E somente liberando aquele veículo, somente depois pagamento de todas as taxas, como foi falado anteriormente. Não tem o que explicar mais do que isso aqui não. É isso aí, pronto, acabou. Realização do teste de alcoolemia. Tá? O teste é obrigatório, você não pode negar, é obrigado a fazer. Então, consiste em submeter o condutor a exames que comprovem sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas. Poderá ocorrer da seguinte forma: o exame de sangue, né? Exames realizados em laboratórios especializados, perícia, bafômetro, né? O etilômetro, que é o bafômetro, é a mesma coisa. Verificação de sinais de alteração de capacidade psicomotora. Hoje, se você não fizer, existe a prova testemunhal, imagem, vídeo ou outro meio que possa provar. O fato é, se você for convidado a fazer o bafômetro, faça. Senão, você pode cair na infração. Gravíssima vezes 10, suspensão durante o ano. Tudo bem? O exame de sangue, no caso, é de 1 decigrama até 5 é infração, de 6 para cima é crime. O do bafômetro é de 0,05 até 33 é infração e acima de 0,34 é crime. Então, pessoal, o crime, você paga a infração, você vai ter, né, a penalidade da infração e ainda vai responder por crime, tá bom? Quando é acima aí do limite. Bom, dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência, qualquer concentração, né, por litro de sangue, no caso aqui 0,05 ou mais, né, é uma penalidade, como eu falei, a infração é a penalidade de multa vezes 10, a gravíssima vezes 10, a suspensão de 12 meses e as medidas, a retenção do veículo e recolhimento da habilitação. Então, dentro dessa infração de dirigir alcoolizado estão essas penalidades e medidas. Ah, um pequeno detalhe, se você cair, né, novamente no bafômetro em menos de um ano, ou seja, ser reincidente, ao invés de ser 10, vai ser vezes 20, tá? E não deve se recusar ao bafômetro, porque a recusa do teste do etilômetro sujeita o infrator ao estabelecido no artigo 165-A do CTB, que é o que? A penalidade será aplicada automaticamente, fazendo ou não. Embriaguez, crime, como eu disse, acima de 6 decigramas por litro de sangue ou acima de 0,34 no bafômetro. A penalidade vocês acabaram de ver, a infração e as penalidades e as medidas para quem dirige alcoolizado. Quando passa dessa quantidade de 6 decigramas, no caso do sangue, e 0,34 miligramas, né, no caso do bafômetro, 6 meses a 3 anos de detenção. Você responde por crime por embriaguez. Isso aqui eu já falei, né? Vamos dar uma ênfase aqui. Então, no caso, o bafômetro 0,05 até 33, infração. De 34 para cima, crime. Sangue, 1 decigrama até 5 decigramas, infração, 6 decigramas para cima, crime. Davi, por que a alcoolemia é 0, né? Essa infração tem que ser 0 álcool, e no etilômetro tem 0,05. Por quê, pessoal? 0,04 é uma margem de erro. Já no sangue não tem margem de erro, então por isso que é do 0,1, no caso 1 decigrama já. Recolhimento de animais. Eu preciso. Pessoal, se houver animais soltos na pista que estão causando ali situações de risco, aquele animal será recolhido. Novamente falando, reboque, multa e despesa. Não pagou, o animal também vai a leilão, tá? Então, as localidades onde existem animais, né, cavalo, vaca, bezerro, cabra, ovelha, se estiverem soltas aí nas vias rurais, nas rodovias, será recolhido aquele animal,
né? E será, né? O dono será multado, existem várias despesas, né? Como diária e também o deslocamento do veículo, ele tem que pagar tudo, senão o veículo será leiloado. Bom, segunda aula foi, vamos para a terceira, para a gente ficar... Esse material, olha, até isso aqui tem, rapaz, legal demais. Bom, isso aqui é um resumo: infração, desobediência, penalidade, punição, medida administrativa, solução. Ok. Deixar de utilizar o cinto de segurança é uma infração grave, ok. Então a infração é grave, a penalidade é multa. E a medida administrativa é a retenção do veículo até colocar o cinto. Bom, aqui está, né, no caso aqui, uma explicação mais aprofundada sobre o conceito de cada um. Aula número 3, pessoal, vamos lá. Aqui está o conceito, né, do que já foi dito, né? A infração, o conceito dela é desobediência. A penalidade é a punição e a medida, né, a solução. Como, por exemplo, uma pessoa que utiliza, né, dirige o seu veículo sem o cinto, a infração é o quê? É grave. A penalidade é a multa e a medida, a retenção do veículo até colocar o cinto. Beleza? Conceitos e definições. A autoridade de trânsito é o DETRAN. O agente da autoridade de trânsito aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, é a Guarda Municipal, BH Trans e a PATRAN, né, que é a Polícia Militar do Trânsito. Ok? E a autoridade judiciária é juiz. Simples assim. Bom, o que é o auto de infração? Para quem não sabe, não existe uma multa direta. Existe, primeiramente, o cometimento da infração, consequência, a infração se transforma em um auto de infração, que é mandado para o DETRAN e etc. Eu vou falar todo esse processo aí para vocês. O auto de infração, vamos supor, parou em local proibido. Chega o policial lá e faz o quê? Opa, parou em local proibido, auto de infração. Aí vai ter que ter lá o tipo da infração, média, local, data e hora, identificação do veículo, placa, identificação minha, do agente ou do aparelho que tirou a foto, né, para a infração, e assinatura do prontuário, se eu quiser. Lembrando novamente também, se você assinar essa infração aí, você não tem como recorrer. Então, se você quiser recorrer, só aceita o auto de infração. Então, pessoal, o seu auto de infração será arquivado se em 30 dias não chegar a notificação desse auto de infração na sua casa, ela será arquivada. Ou ela foi arquivada. Por quê? Talvez a autoridade de trânsito lá colocou lá que ela é inconsistente ou irregular. Então, cometeu a infração, foi feito o auto e não chegou para você a notificação, é porque ela foi considerada inconsistente ou irregular. Mas se chegar, tá. Então vamos lá. Vamos falar do processo administrativo. Primeira coisa, cometi a infração. Segunda coisa, foi feito o auto de infração. Terceira coisa, foi mandado ao DETRAN. Quarto, o DETRAN falou assim, pera aí, tá inconsistente, cara. Arquivou, parou aqui. Se ele não, tem infração aqui. Vamos mandar a notificação. Então aí o que vem? Chega a notificação. Chegou a notificação, você tem 30 dias para recorrer. Aí você vai na Jari e recorre. Ô Jari, me dá uma moral aí, cara. Recorre para mim. A Jari recorre e manda pro DETRAN de novo. O DETRAN vai falar assim, caraca, cara, nós demos mole aqui. Vamos arquivar. Parou aqui. Se ele não arquivar, ele vai mandar a multa. Quando a multa chegar, você ainda tem mais 30 dias para recorrer. Aí você recorre a Jari. Ô Jari, dá uma moral aí, cara. Tá me multando aqui e tal. A Jari vai, pega, novamente manda pro DETRAN. E o DETRAN fala, realmente nós demos mole. Arquivamos, parou aqui. Lembrando, pagou a multa em até o dia de vencimento, você ganha 20% de desconto. Então você paga 80%. Se for pelo sistema de eletrônico de infrações, você paga com 40% de desconto, mas você não recorre, você assume culpa. Então vamos supor, você pagou com 80%, né? Você ganhou 20% de desconto,
recorreu a Jari e a Jari foi lá e correu atrás para você e conseguiu o recurso. Você recebe o dinheiro de volta. Mas se não, então já foi notificação e multa, né? Continuou. O que você pode fazer? Recorrer em segunda instância pelo CETRAN ou contra DIF, mas mais pelo CETRAN, e aí ele pode recorrer para você em segunda instância. Então deixa eu fazer umas anotações aqui. Então, primeiro, infração. Segundo, o auto de infração. Terceiro, DETRAN. Quarto, aqui, ó. Aqui pode arquivar ou não. Continuou? Quando você recebe a notificação, você tem 30 dias para recorrer. Manda para a Jari novamente manda para o DETRAN e o DETRAN fala assim, nós demos mole, vamos arquivar. Se ele não arquivar, chega a multa. Quando a multa chegar, você tem 30 dias para recorrer, mas você vai pagar até o vencimento para ganhar 20% de desconto e recorrer de novo. A Jari novamente recorre. Se der tudo certo, o DETRAN devolve o dinheiro. Se não, acabou aqui. A Jari acabou aqui em primeira instância, tá? A Jari estava aqui e estava aqui. Em segunda instância, você pode recorrer pelo CETRAN, ok? Só que aí, pessoal, segunda instância é uma coisa assim, tá? Não é tão fácil, não. Se você correu em primeira instância na notificação e na infração e não teve sucesso, provavelmente também pelo CETRAN pode ocorrer uma reviravolta aí. Aí é com você. Beleza? Agora nós vamos falar sobre crime de trânsito, que é a parte final da matéria. Você muito curto e objetivo aqui. Crime de trânsito são aqueles praticados na direção do veículo automotor. Ponto. Crime de trânsito. No artigo 291, né, cometidos na direção de veículos automotores, previsto no CTB, né, segue-se as normas. Então, quem cometer crime de trânsito... Esse bonequinho, nossa senhora, tenho medo desse bonequinho. Bonequinho é bem mal, viu, bicho? Bem sinistro esse bonequinho aí. Bom, serão penalizados Código Penal, Código Processo Penal e a Lei 9.099. Então, tem CTB, Código Civil e Código Penal para te penalizar sobre crimes, né, cometidos na direção do veículo. Vou tirar esse boneco feio daqui. Bom, a suspensão ou proibição de se obter a habilitação tem duração de 2 meses a 5 anos. Eu comentei com vocês quando nós estávamos falando sobre cassação da CNH, tá? Bom, você deve entregar à autoridade judiciária em até 48 horas a sua CNH quando ela é cassada. Detenção. Submete ao condenado a pena em regime aberto ou semiaberto. Então, nós vamos falar muito aqui sobre detenção e reclusão. Então, a detenção, tá aí o significado. Reclusão. Submeter-se ao condenado a pena de regime fechado, aberto ou semiaberto, crime do tipo culposo. Então, a detenção é você responder em liberdade, mas você ficar sob aviso. Já a reclusão é tirar da sua liberdade. Tá? Então, o que são circunstâncias agravantes? Quando acontece um acidente, sobre circunstâncias agravantes. Por exemplo, dano para 2 ou mais pessoas, utilizando veículo sem placa, com habilitação, né, de categoria diferente. Você tem a categoria A e acontece com você isso. Você está com a B, com um veículo que é diferente da sua categoria. Quando você é profissional do trânsito sobre carga ou passageiro, veículo adulterado ou equipamento ou características e sob faixa de pedestre. Agravante. Ok? Artigo 301. No caso de acidente de trânsito com vítima, não se imporá a prisão em flagrante e não negará a fiança quando ele prestar o devido socorro. Então, ocorreu um atropelamento. Bom, você foi lá e fez, mesmo que você estava em alta velocidade, mesmo que você estava em algum ponto errado, você foi lá e socorreu a vítima. Então, você não será preso em flagrante e também não terá sua fiança negada. Agora, se você não oferecer os primeiros socorros, não prestar o socorro adequado, pode ficar tranquilo que vai ser em flagrante e também será negado para você a fiança. Quarta e última aula, tá? Artigo 302, existe praticar homicídio culposo. Pena, detenção, 2 a 4 anos de suspensão ou proibição de se obter.
que é homicídio culposo? Quando você mata alguém dirigindo o seu veículo sem querer fazer isso. Porque se fosse por querer, era doloso. Tá? Então aqui está falando que é de 2 a 4 anos. Se foi um acidente. Agora a pena é aumentada de 1 a 1 terço à metade se o agente, se você estiver dirigindo, matar alguém, mesmo sendo culposo, se você estiver com influência, né, de álcool ou qualquer substância psicoativa. Aí a pena de 2 a 4 anos de detenção passa a ser reclusão de 5 a 8 e suspensão ou proibição de se obter a CNH. Vocês entenderam? Acidentes acontecem. Só que se você está com efeito de álcool e drogas, aí acabou. O seu argumento quebra. Aí de detenção vai para reclusão. Praticar lesão corporal culposa, atropelamento, por exemplo, né, é de 6 meses a 2 anos. Acidente. Agora, se você estiver sob influência de álcool ou substância psicoativa, de 6 meses a 2 anos de detenção, vai para reclusão de 2 a 5 anos. Só vai piorando. Deixar o condutor de prestar o devido socorro, 6 meses a 1 ano ou multa. Isso, você sem carro, sem nada, 6 meses a 1 ano. Agora, se você está envolvido em acidente e não prestar o socorro, aí vem gravíssima vezes 5, mais, no caso lá, o crime de lesão corporal culposa ou homicídio culposo e fuga. Entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra, gente. Não tem como escapulir, não. Bom, afastar o condutor do local do acidente para fugir à responsabilidade, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa, 6 meses a 3 anos de detenção. E isso é só de você dirigir alcoolizado é de 6 meses a 3 anos de detenção. Fora, infração gravíssima vezes 10, suspensão do direito de dirigir. Lembra que a gente comentou agora sobre dirigir alcoolizado? Não esquece não, soma com isso aqui também. Auto de infração. Tá. As condutas previstas no caput serão constatadas por exame de sangue, né? Ou o etilômetro, a gente também comentou, né? Isso aí na aula passada. E você é obrigado a fazer o bafômetro, senão eles podem utilizar sobre uma filmagem, testemunha ou vídeo. Né, filmagem, foto, vídeo ou testemunha. O fato é que as pessoas antigamente elas tinham uma informação que era válida antes, mas isso foi feito uma resolução acima, né, acrescentou algo que antigamente você não poderia constituir prova contra si mesmo, você não poderia construir uma prova contra você mesmo. Mas no caso de dirigir alcoolizado, você soprar o bafômetro era construir uma prova. Mas isso caiu por terra, que agora você é obrigado. Foi feita uma resolução adicional só para isso. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a CNH, dirigir mesmo assim, 6 meses a 1 ano ou multa, que é gravíssima vezes 3. Participar de corrida, disputar, né? Corrida, detenção de 6 meses a 3 anos, multa ou suspensão e proibição de se obter. Só que é o seguinte, você disputar a corrida, já é isso. Agora, se nessa corrida você, né, praticar a lesão corporal culposa, aí já de detenção de 6 meses a 3 anos, já vai para 3 a 6 anos de reclusão, porque você estava disputando corrida. Se ocorrer morte, meu filho, se ocorrer morte, você disputando corrida, aí de detenção de 6 meses a 3 anos, vai para de 5 a 10 de reclusão. Piorou, né? Bom, 310, artigo 310, entregar a direção à pessoa não habilitada, cassado ou sem condições, gravíssima vezes 3 para você que entregou e mais uma gravíssima vezes 3 por ele não estar com habilitação. São 2. Ou 6 meses ou 1 ano de detenção. Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades, ou seja, em alta velocidade perto de área escolar ou hospitais, 6 meses ou 1 ano ou multa, que isso aí no caso é gravíssima vezes 10. Ok? Artigo 312, inovar artificialmente o local do acidente. Bateu o carro, lá vai lá e troca os carros de lugar para você fugir responsabilidade. 6 meses ou 1 ano ou multa. Multa gravíssima vezes 5.
Para crimes que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Isso aqui é o serviço... Eu esqueci como é que é o nome, né? Prestar serviço à comunidade, né? Em vez de você cumprir a pena de reclusão ou de detenção lá. Não é nada disso. Crime em espécie ainda, o artigo 312-A. Para os crimes que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por uma pena de restritiva de direitos, essa deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Prestação de utilidade, né? O trabalho em atividade relacionada a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Pode ser isso, pode direcionar você a isso ou outra lá que estiver disponível. Tá? É bem melhor do que cumprir pena, ou não é? Ou ficar detido por muito tempo. Artigo 97. Penalidade de multa reparatória consiste em pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores de quantia calculada com base no disposto no artigo do inciso 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante de crime. O cara estava lá bêbado, utilizando ou disputando corrida, vai lá e quebra o muro de uma pessoa ou danifica o carro. Então, é uma multa reparatória, que será feita de forma em depósito judicial, tá? Bem melhor também do que cumprir, né, pena, ou ficar detido, ou etc. Essa multa reparatória, e é até legal que essa multa reparatória você não tem um contato com a pessoa vai depositar, né, em conta judicial. Beleza? Essas responsabilidades aqui nós já falamos na aula número 1, não sei por que está aqui. Aqui existe aquelas multas, né, que eu vou passar para vocês aqui, né, para vocês estudarem depois. São aquelas multas multiplicadas, né, vezes 2, vezes 3 e vezes 5, vezes 10, vezes 20 e vezes 60. Isso aqui vai ficar para vocês lerem e estudarem. Dúvida podem deixar no comentário também, tá? Perguntas. Aqui estão as perguntas da aula número 1, número 2, número 3 e número 4. Vocês vão ler e responder todas. Dúvida, deixa no comentário. Se você gostou também dessa maneira da gente passar o conteúdo, também falar, ficou legal, legal demais, não gostei, pode ser do outro jeito mesmo, podem ficar à vontade, tá? Então, essas são as questões voltadas aí às aulas número 1, número 2, número 3 e número 4 e número 4 só, beleza? Bom, pessoal, para você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Já peço você para deixar o seu like, o seu comentário, tá? Se inscrever no canal e acionar o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Tem muita vindo por aí. E para você também que queira adquirir esse material, tá aí o link da descrição e também no primeiro contato fixado, primeiro comentário fixado. Por que eu estou pedindo para comentar e dar like, pessoal? Para que esse vídeo se torne importante e entregue para mais pessoas assim como vocês. Então eu já peço encarecidamente isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.